Olá, tudo bem? A paz seja convosco. Eu sou o Heitor e aqui a gente vai dar continuidade à nossa campanha. E hoje vamos falar a palavra do 26º dia, da campanha dos 100 dias. E o tema da campanha do dia de hoje é Adquira um diário pessoal. A palavra é assim: vai, pois agora escreve isto. Registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Isaías 38. Aqui a gente está falando sobre registrar tudo aquilo que a gente tem pensado, tudo aquilo que passa na nossa mente, que nós temos visto, que nós temos imaginado. A palavra está pedindo para registrar num livro diário, né? Lendo o texto aqui, do livro, que diz assim, que fala sobre Agatha Christie, que ela foi uma romancista bem-sucedida na história da literatura popular mundial e que teve muitos livros vendidos, E aqui, suas obras venderam cerca de 4 bilhões de cópias. Esses livros foram traduzidos para mais de 100 idiomas. Ela foi condecorada pela rainha do Reino Unido, Elizabeth II, com o título de Dama do Império Britânico. Ela era amiga de G.K. Chesterton, acho que é isso. Qual era o seu segredo? O segredo dela era o lugar secreto, onde ela passava tempo escrevendo novas histórias em seus diários pessoais. Gente, Agatha Christie, ela foi, que nem eu disse aqui, uma escritora muito famosa. Ela teve muitos livros, muitas vendas desses livros, e o segredo dela era o lugar secreto que ela tinha. E nesse lugar secreto onde ela se reservava para poder escrever aquilo que ela imaginava, aquilo que ela acreditava muito, aquilo que vinha na mente dela, aquilo que ela é inspirada a escrever. Então ela registrava. E nesses registros, ela foi, através de todos esses registros, ela foi criando as histórias dos seus livros, e criando os romances, e criando todas essas literaturas. E o interessante é que nas nossas vidas, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós pensamos tantas coisas, Nossa mente, às vezes, ela vai tão longe, e até em sonhos. A gente sonha muito, a gente vê muita coisa, imagina muita coisa, só que a gente acaba esquecendo de registrar. E isso acaba fazendo com que, se a gente não faz isso, muita coisa que a gente pensa acaba sendo levada ao vento, A gente acaba esquecendo muito dos pensamentos que nós temos, aquilo que nós temos criado, aquilo que muitas vezes Deus tem mostrado para nós. Então, esse versículo de Isaías 38, ele diz para a gente registrar no livro tudo aquilo que a gente tem pensado, tudo aquilo que Deus tem colocado muitas vezes nas nossas mentes, no nosso coração. E é claro, a gente entende que os dias estão muito corridos, E muitas vezes nós não temos esse hábito de fazer esses registros, e acaba se perdendo com o tempo. E às vezes é Deus nos indicando coisas para fazer, direcionamentos dados pelo Espírito Santo, e a gente acaba perdendo por não registrar. Então ele pede, registra no livro, porque vai ser perpétuo. Vai ficar ali para o resto da vida. Ainda que a nossa mente falhe, e vai falhar, porque a gente talvez não tenha um HD tão grande para guardar tantas informações, Vamos dizer assim, uma memória absurda para guardar tantas informações. Então se perde, o momento muda, os anos passam, os momentos são outros, As emoções, elas são oscilantes, e isso nos faz com que nossos pensamentos sejam muitos e intensos, e a gente se perde em muitos deles. E às vezes Deus é nos indicando algo para fazer, algo muito simples. E nessa montanha de informação, se a gente não registrar, a gente perde. Então, quando nós registramos, nós temos num lugar guardado, registrado, marcado. E por mais que a nossa mente talvez não lembre, o livro, o nosso diário, ele vai nos mostrar aquilo que a gente colocou, aquilo que Deus passou pra gente um dia.
E é exatamente isso que ele fala, é exatamente isso que ele nos diz, nos indica a fazer exatamente esse registro. Para que nós não venhamos a esquecer, não venhamos a deixar passar. Muitas vezes Deus nos mostra algo para que a gente possa salvar vidas, às vezes a nossa própria vida, a nossa própria família. Ele nos dá indicações, porque a palavra nos diz que Deus ele conduz os nossos passos. Ele nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho. Então Ele nos mostra estratégias, muitas vezes, de poder, talvez, sanar uma necessidade que a gente tem, que por muitas vezes essa necessidade nos impede de avançar. Entendem? Então, e com a correria do dia a dia, a gente se perde nesses pensamentos. E às vezes aquele toque do Senhor a gente acaba deixando de lado e volta naquela luta diária. Então ele pede, tenha o costume, esse ritmo de todo dia, ter um diário ali escrito. Escrever seus pensamentos, né? Escrever aquilo que Deus tem passado, aquilo que passa na sua mente, aquilo que às vezes pode ser até um desabafo. Você está nervoso com algo, a sua mente fica, né, acelerada. E às vezes você quer colocar para fora, mas não quer falar para ninguém. E tá tudo bem. Só que tem coisa que a gente não pode guardar porque a gente se sobrecarrega e muitas vezes a gente acaba até explodindo. E perde o norte. E quando nós perdemos o norte, a gente fica sem caminho. E quando a gente não tem caminho, lugar para ir, qualquer lugar serve. E infelizmente nós vemos uma sociedade perdida. Muitas vezes nos próprios pensamentos. Agora, quando nós registramos, além de ser uma maneira de registrar o pensamento, é também uma maneira de poder aliviar essa tensão, aliviar aquilo que está cheio, esvaziar por dentro, sabe? Esvaziar o nosso pensamento, o nosso coração, de que às vezes algo pode nos estressar, fazer esquecer qual é o caminho, quais os passos que temos que dar. Então, quando nós temos um costume diário de escrever, de colocar no papel e registrar tudo aquilo que Deus tem passado, talvez não seja para hoje, talvez não seja para amanhã, talvez seja para daqui a um ano, mas um dia aquilo vai voltar. Aqui Deus vai te lembrar, sabe aquele dia que você escreveu tal coisa? Dá uma olhada lá, aí você vai, pega o livro e olha. Você pega o diário e vê, e realmente de repente uma resposta que naquele dia você está esperando, mas Deus já te passou há muito tempo atrás. E isso tem que ser um costume em nossas vidas. É difícil, eu sei, né? Ainda mais nessa era digital que tudo, né, tudo é rápido, tudo é quase que instantâneo. A gente fica o tempo inteiro passando vídeos e passando imagens e a gente, não, depois eu faço, daqui a pouco eu faço. Às vezes a gente não tem tempo de parar de escrever, mas quando a gente começa a nos moldar, a ter uma disciplina de colocar no papel os nossos pensamentos, isso se torna mais fácil, torna-se um hábito. E Deus fala muito através disso. Né? E continuando o texto que está aqui, fala que ela tinha um lugar totalmente estratégico para poder fazer isso. Ela morava no lugar onde predominava o silêncio. Era entre montanhas, não tinha muitas pessoas em volta, pelo contrário, era um lugar muito vazio, natureza, silêncio. Porque muitas vezes as vozes externas podem abafar o som do nosso pensamento. E a gente se confunde, porque as vozes na nossa mente, elas são intensas, e a gente sabe. E a voz que tem do nosso interior, ela quer falar muitas vezes conosco, às vezes é uma dor que nós temos, e às vezes a gente não percebe, mas o nosso coração quer jogar isso para que a gente entenda. Só que muitas vezes o barulho externo atrapalha a gente de ouvir essa voz que vem de nós, e às vezes essa voz é do Espírito Santo. Porque o Senhor, ele tem uma voz doce e suave. E se nós não nos policiarmos em parar, muitas vezes parar mesmo, sabe? Parar. Respirar e ouvir a voz de Deus, talvez a gente perca talvez o único e o último toque que ele vai nos mostrar para poder resolver alguma situação ou salvar uma vida de alguém ou até a nossa própria vida. Então pare, respire, procure um lugar sem som, sem barulho, sem confusão.
e ouça a voz suave, limpa, nítida e doce do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor para você. Isso é nítido. Só que nós temos que parar e conseguir entender essa voz. E pedir para Ele sempre nos mostrar o caminho. Então não se perca nisso. Tenha esse costume de registrar tudo. Nem que seja algumas linhas. Nem que seja pouca coisa. Nem que seja sua raiva por algo. Seu desespero. Mas coloque no papel, porque eu tenho certeza que Deus ele vai agir através disso. E tudo o que Ele faz na nossa vida tem um propósito. Muitas vezes a gente ainda não sabe o porquê de muitas coisas. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem algo a nos mostrar em tudo que nós fazemos. Tanto coisas boas, tanto coisas ruins. Então, tire as vozes e o barulho que impede você de ouvir a voz suave de Deus. Nós estamos num tempo ótimo com o Senhor. Jesus está à porta, Ele está vindo. E nós temos que entender que Ele está chegando. Então, perceba a voz doce e suave do Senhor. Amém? Então, eu queria orar por você. Por sua geração. Por todos aqueles seus familiares. Seus filhos, seus netos, seus irmãos. Galera nova, adolescentes. É a vez de vocês, é o ano de avançar. Não esquece não, a potência está em você. Apenas ouça a voz do Senhor. Queria orar por todos nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse dia, por esta palavra, por esse direcionamento. Pai amado, eu peço que o Senhor venha tirar o barulho externo que impede muitas vezes de nós ouvirmos a doce voz suave do Senhor. Porque nós sabemos que a tua voz ela é perfeita, ela nos indica o caminho certo, pois tu é o caminho certo. Mas o barulho externo nos impede de entender o que o Senhor está querendo nos dizer. Por isso eu te peço, Senhor, limpe da nossa mente, do nosso espaço, tudo aquilo que nos impede de entender a tua voz. De ouvir o teu coração, porque o nosso coração precisa estar ligado, alinhado ao teu. Pai amado, nos mostre o caminho, como agir. Nos dê, Pai amado, condições e nos dê, Pai amado, uma maneira de criarmos esse hábito de entrar no nosso secreto contigo, no lugar de silêncio, o lugar que não há barulho, não há interrupções, somente a tua presença e a nossa comunhão. Pai, nos ajude, Pai amado, nos direcione e nos mostre como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Que 2016 seja 2026 seja um ano arrebatador na nossa vida. De ligação direta com o Pai. E que nada venha impedir essa comunhão com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.